Violência e religião é o tema do Religare de hoje. Ibrahim Vitor de Oliveira, nosso convidado, nesta entrevista, organizou recentemente, junto com Márcio Paiva, do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas, a coletânea Violência e Discurso sobre Deus. Vamos começar este segundo bloco com a participação do que colaborou na organização, Márcio Paiva, falando um pouco sobre a obra que estamos sorteando pelo canal Interativo. Vamos ver. A violência é um dado que não existe por si só. A violência ela está na relação. Ela acontece na relação entre as pessoas. Dependendo das relações que se estabelecem, a violência aparece. Agora, nós falamos de violência também quando nos referimos ao discurso. Porque o discurso, ele legitima uma realidade, ele faz aparecer a verdade. E o discurso, se ele for essencialmente logocêntrico, ele é por si só violento. Ibrahim, você poderia assim, apresentar a obra, quem colaborou, quais foram os temas? Né? O Márcio deu uma ideia, né, geral da obra que vocês organizaram, escreveram também. Né? De fato, a obra ela contou com a participação de alguns professores, né, além do Márcio e eu, né, a apresentação aqui do professor McDowell, da FAGE, né, e depois o professor Paul Gilbert, da Universidade Gregoriana de Roma, né, com um texto muito interessante sobre o mal e a violência, né, em que ele reflete um pouco sobre essa ideia de que a violência não é para ser evitada. A violência é uma realidade própria do ser humano, né? É para ser evitada no sentido de que é possível eliminar. Não é possível eliminar a violência, né? Nós devemos trabalhar com essa realidade no nosso meio. O professor Paul Gilbert tem mais que esta influência na obra, não? No próprio pensamento seu, do Márcio, nas conferências que já deu aqui na PUC, não é? Ele retoma essa questão e, de certa forma, influenciou também na formação de vocês, não? De fato, ele foi nosso professor e foi o diretor da minha tese de doutorado e também de mestrado. Ele tem estado bem presente no nosso trabalho acadêmico. Tem visitado várias vezes o Brasil, inclusive o texto que aqui se faz presente é fruto um pouco de uma conferência que ele fez aqui em Belo Horizonte, né, sobre o mal e... Aquele da banalização do mal, exatamente. Né? Então esse texto é fruto de alguns anos. Né? E nesse sentido ele colabora bastante no nosso trabalho acadêmico. Né? Depois tem um outro texto aqui que é Violência do Saber, Metafísica e o Discurso sobre Deus, né, que é elaborado por mim. A seguir vem o texto aqui do Flávio Senra, né, Deus na Filosofia Nietzschiana, né? Da Ética, o Discurso sobre Deus, né, o Márcio Antônio de Paiva, e depois a professora Marta Luzi, da UFOP, né, o Acontecer da Verdade, relacionando então Martin Heidegger com Gautama. Né? Sim. Você comentou uma nova perspectiva de compreender a violência como algo que faz parte da vida, não devemos excluir a violência da concepção, da compreensão da realidade. Agora, o que isso tem a ver com Deus, o conceito Deus, a ideia de Deus, a experiência de Deus? Pois é, o conceito Deus tem, digamos, a característica mais elevada de uma paz não realizável, digamos assim. O bem. O bem. Então, este bem supremo, na verdade, dissimula, a palavra é essa, dissimula toda possibilidade de reconhecer a violência entre nós. Por isso a violência fica sendo, digamos, uma oposição, um não ser, né, um nada. Né? Nesse sentido, o anúncio que se faz, né, deste Deus, deste bem, né, descaracteriza a própria realidade humana. Poderíamos, inclusive, dizer que talvez Deus não quisesse eliminar o sofrimento, não fosse esse o pensamento, mas que nós pudéssemos nos esforçar para minimizar o sofrimento.
ou para compreender e dar sentido ao sofrimento. E nesse aspecto, que se caracteriza uma outra dimensão de um Deus que também morre. Quer dizer, não somente um Deus que ressuscita, mas o morrer é que dá sentido a esta realidade de Deus e também a concepção de um homem, de uma pessoa humana, que é sempre limitada, né, e por isso violenta. Eu estou lendo agora um livro do catalão Marià Corbí, e ainda ontem passava por umas páginas em que ele comenta as várias mitologias de distintos povos, em distintas épocas, e distintos modelos e necessidades. E essa ideia do Deus que morre nas mitologias ela é muito frequente. Não é um dado apenas do cristianismo, né, que é a tradição majoritária entre nós. Mas, recentemente, essa ideia do Deus vitorioso, estritamente bom, eminentemente bom, parece que ofusca essa ideia da morte de Deus, digamos assim, concebida, não? Que não tem nada a ver com o que disse Nietzsche, não é nesse sentido que eu estou abordando. Que é isso? A teologia, a filosofia podem contribuir para uma nova concepção atualizada de Deus? Como seria? Eu penso que sim. Aliás, falar de um Deus ressuscitado seria muito simples, Deus ressuscitar, ele é Deus, né? Mas falar de um Deus que morre, trazê-lo, digamos, para uma realidade, para uma compreensão mais humana, né? Mais humana de Deus, ou seja, não uma compreensão de um Deus que tira o homem da terra, mas um Deus que concebe o homem terreno, digamos, que participa na realidade do próprio homem, né? E nos esforços, inclusive, que o homem faz de superar a própria violência, de superar o mal, mesmo sabendo que este mal não vai ser, digamos, não vai desaparecer, porque faz parte constitutiva digamos, do ser, do esforço de ser, da energia de ser, de tudo aquilo que é, né, neste aspecto. Do ponto de vista antropológico, Ibrahim, como é que a gente pode trabalhar, vamos falar de pedagogia, de educar, de formar a humanidade para uma concepção que, em certa medida, está presente, mas algo de maneira marginal na tradição, mas que não está bem clara. Como formar o homem para esse tipo de concepção, de algo disso que nós estamos falando aqui agora? Eu penso que é preciso educar o homem sem dissimulação. Esse é o grande problema. Porque a própria educação, enquanto tal, ela tem que ser violenta, de alguma maneira. Ela tem de ser ou ela é? Simplesmente é violenta. Simplesmente é violenta, melhor, né? É violenta. Então, quer dizer, dissimular a violência seria exatamente deseducar o homem para essas realidades negativas, como se o homem fosse feito para um ideal, né? Como se o homem fosse feito para uma paz, né? O homem não é feito para a paz. E como se o mundo fosse esse conjunto harmonioso de Exato, como se fosse situações. isso, como se fosse possível alcançar isso, né? Como se fosse possível reunir todos os homens, educar os homens, digamos, enfileirados, numa perspectiva pacífica, né? Aqui, quando a gente fala de não dissimular a violência, significa dar clarividência, né, ao homem, à pessoa humana, de que, de fato, no nosso dia a dia, nós cometemos atos violentos. Da possibilidade da violência. Exato, da possibilidade que é o nosso telespectador pode estar pensando agora, mas esses dois professores são muito pessimistas. É possível. Né? Que eles pensem isso. Somos pessimistas. Eu penso que não ser pessimismo, não é? Encarar a realidade, né, de um modo, digamos, de tal maneira a permitir que a realidade seja o que ela é, não é? Não é, digamos, isso não traz, eu penso, pessimismo nem tristeza, muito pelo contrário, traz alegria de ser. Que bom que somos em um mundo no qual podemos, por exemplo, minimizar a violência. Podemos nos esforçar para... É aceitar para minimizar. Exatamente. Porque outra pergunta que pode passar agora pela cabeça do nosso telespectador bom, então o que a gente tem que fazer? Nada? Não é isso. Parece que é algo a ser feito, não? Muito pelo contrário. Quer dizer, não é permitir que a violência seja cada vez mais digamos, precipitada, não é?
encarar a violência, mais uma vez repito, encarar a violência enquanto violência. Não fazer de conta que é possível ter assim um mundo bonito, maravilhoso, né? Mas encarar a violência como violência para que assim pudéssemos realmente contribuir para uma economia de violência. Há outro discurso possível? É possível o discurso que não seja violento? Quer dizer, o nosso discurso é Eu gostaria de colaborar também de alguma maneira, mas deixa a pergunta para você. É. Há outro discurso possível? Há um discurso que não seja violento? Que não há discurso que não seja violento, né? O discurso da violência é violento, quer dizer, porque o discurso ele delimita os espaços, delimita a compreensão e é também um esforço de se manter, um esforço de se apresentar. E quando eu assumo um determinado discurso, eu limito o meu campo de ação e de compreensão, né? E qualquer pessoa faz isso, mesmo, né, quem faz um discurso de paz, né? Limita e impossibilita a outra possibilidade que não aquela, né? Isso significa que o positivo nasce, digamos, numa dimensão, poderíamos dizer, negativa, mas aqui a violência não é encarada negativamente, mas na sua realidade de ser. O problema é que não só no âmbito religioso, mas também no âmbito político, econômico, nós nos transformamos demasiadamente positivistas, hiperpositivistas. Para o hiperpositivismo, é impossível qualquer coisa que seja, digamos, não tangível, como a violência, como essa concepção de violência, né? Então, quer dizer, aquilo que é positividade é que deve vigorar, né? Como se o homem fosse mera positividade. Me permita um ato de violência, encerrar o programa. Tá vendo? Acontece violência sempre. O Religare hoje fica por aqui, mas você pode interagir conosco através da nossa página na internet. O endereço você encontra em tvhorizonte.com.br/religare. Agradeço a sua companhia, a sua audiência e a presença do professor Ibrahim Vitor entre nós. Um abraço muito cordial, até a próxima semana com Religare, Conhecimento e Religião.